Jair Bolsonaro. Agora, nessa semana em Brasília, um outro assunto super importante que tem provocado muitas reações e a cada dia mais uma nova apuração, uma nova descoberta por parte da imprensa, por parte de jornalistas, que diz respeito ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o caso do Banco Master. A Procuradoria-Geral da República se manifesta contra a cariação entre os envolvidos no caso do Banco Master. Esse encontro foi marcado pelo ministro Dias Toffoli do Supremo para o dia 30 de dezembro, ou seja, durante o recesso no Judiciário. Se não for suspensa, a cariação vai reunir o dono do Master, o Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Marangoni, conta pra gente os detalhes em relação a isso, a essa manifestação da PGR. Pois é, a Procuradoria-Geral da República, então, pediu a suspensão desta cariação. E quem é o relator destes casos no Supremo, deste caso do Master, é o ministro Dias Toffoli. Ontem, olha para você ver, na véspera do Natal, ele marcou, já para a próxima terça-feira, tinha dado até data, dia 30, uma audiência de acariação, então, entre esses pesos pesados dessa história, né? O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso, nós noticiamos aqui, o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e esse diretor de fiscalização do Banco Central que você citou, o Ailton Aquino. Mas aí a PGR não concordou com isso. Ela entendeu que as premissas para uma cariação não estão contempladas. Por quê? Porque eles ainda não foram ouvidos individualmente para ter as versões confrontadas, porque o princípio da cariação é isso, confronto de versões. Como ainda não tem essa oitiva individual de cada um, vai confrontar exatamente o que, né? Então a PGR contesta este ponto, embora a informação seja sigilosa, né, esses pedidos todos, mas é o que a imprensa tem apurado. E o material também dessa operação nem foi todo disponibilizado, nem finalizado, então o momento da acariação, no entendimento da PGR, ainda não está para ser agora, né? Essa decisão foi tomada pelo ministro Dias Toffoli e quer dizer, então, que não houve, inclusive, um pedido da PF nem da Procuradoria-Geral da República para que essa acariação acontecesse. O usual é que haja, sim, um pedido antes da decisão do juiz. Dos 3 intimados para a cariação, 2 são investigados, que é justamente o Daniel Vorcaro e o Paulo Henrique Costa. Já o Ailton Aquino, ele não é investigado, é importante deixar isso claro. O ministro Dias Toffoli, ele tem sido pressionado após a divulgação de informações sobre uma viagem que ele fez a Lima, no Peru. Ele esteve no país para acompanhar a final da Libertadores. No mesmo avião executivo estava um dos advogados do Banco Master, o Augusto de Arruda Botelho, que defende, então, um dos diretores do Banco Master. Toffoli negou a interlocutores que tenha tratado do assunto ligados ao banco durante esta viagem de muitas e muitas horas aí, até chegar ao Peru. Outro ministro do Supremo, que também vem sendo alvo de críticas, é Alexandre de Moraes. A esposa dele tem um contrato milionário relacionado à defesa do Banco Master. Ontem, o ministro divulgou 2 notas sobre o caso. Segundo Moraes, as reuniões com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, trataram apenas os efeitos da Lei Magnitsky. Um pequeno ajuste foi anteontem, né? E ontem já tinha repercussão sobre isso. A legislação foi aplicada da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos contra ele e contra a esposa também. Aí o que o ministro afirmou foi que aconteceram 2 encontros no Supremo. O primeiro em 14 de agosto, segundo em 30 de setembro. E ele esclareceu e disse, o Moraes, que foi para discutir estritamente essa questão e negou qualquer pressão relacionada à negociação entre Master e BRB. O texto dessa nota afirma ainda que o escritório da esposa, Viviane Barsi, jamais atuou na operação de aquisição junto ao Banco Central. Tinha contrato, tem contrato com o Banco Master, mas para outros trabalhos, e não exatamente sobre essa questão que foi depois suspensa pelo Banco Central, que era a aquisição do Banco Público de Brasília, o BRB, comprando, portanto, né, o Banco Master. Então, é uma situação que tem desdobramentos, mesmo nessa véspera, antevéspera do Natal, as atualizações acontecem a todo momento, até nessa data de hoje a gente espera alguma repercussão e alguma decisão do ministro Dias Toffoli, porque ele pode optar, né, Carlos Sheila, por manter esta acariação mesmo com uma visão contrária da Procuradoria-Geral da República. Aí a gente vai entender se isso vai ser mantido ou não. Pode ser, os ministros estão trabalhando muito nesse Natal, que uma decisão venha, por que não, ainda hoje ou nos próximos dias.